Sejam bem-vindos ao Dia 1 Podcast. Nós estamos, iniciando mais um episódio, um privilégio para nós aqui receber o Luiz. E antes da gente iniciar essa conversa, queria te pedir para já inscrever no canal, Se inscreve aí para você não perder os vídeos que a gente posta, para você aproveitar todo o conteúdo, que a gente divulga, que a gente compartilha aí com vocês. Então se inscreve no canal, deixa o like, que eu tenho certeza que você vai gostar demais desse episódio. Luiz, seja bem-vindo. Opa, Muito obrigado pela sua presença. eu Bom que demais agradeço o convite. ter você aqui com a gente. Luiz, jornalista de formação, Sim, é isso? sou jornalista aqui, formado na Unesp de Bauru, De Bauru mesmo. e eu sou formado em rádio e televisão também pela FAAP. Olha. Uhum. Não sabia que a minha profissão ia se tornar uma profissão muito difícil, Aham. porque eu já sou mais velho. Quando eu fiz essas duas faculdades, ainda tinha bastante Uhum. área para atuar. Sim. E aí, conforme foram diminuindo as oportunidades no mundo do jornalismo convencional Sim. e da rádio e televisão, eu fui me jogando para cima desses assuntos históricos para produzir coisas para mim mesmo. Para você mesmo. Para os outros, né? Mas, Sim. Aham. E aí você se achou nesse caminho. sim, sim. E a gente, antes de entrar especificamente nessa área, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Você é natural de Bauru, Sou nascido e Nascido, criado aqui. criado aqui Morei mesmo. fora, mas voltei. Você mudou para outro país, para outro... Não. Eu mudei para São Paulo. Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul. É mesmo? Morei lá também. Eu morei em Rio Grande. Qual Rio cidade você Grande, mora? morei em Camaquã. Camaquã é no caminho para Não, isso, Rio Grande. Exatamente. E aí eu fui morar em São Paulo, onde eu fiz a faculdade, fui trabalhar e fiz a faculdade lá na FAAP de rádio e televisão. Uhum. Durante a faculdade eu comecei a escrever para um jornal que chamava Correio da Cidadania. Uhum. Lá de São Paulo mesmo. Não existe mais, eu acredito. Nunca mais vi. Mas aí eles começaram a falar, não, mas para trabalhar aqui você precisa ter um diploma de jornalista. E eu sempre gostei muito de escrever. Uhum. E aí, assim que eu me formei, eu prestei o vestibular aqui em Bauru e aí eu fiz a faculdade de jornalismo e me formei aqui. Ele se formou aqui. E assim que se formou, começou já nessa área ou foi para outra área de profissional? Não, eu cheguei a trabalhar em jornal, em revista, Uhum. né? Mas eu sempre trabalhei em escola. Enquanto eu fiz a faculdade, eu já escrevia no jornal aqui. E aí as escolas começaram a me chamar para trabalhar, para fazer aulas bem diferentes, assim. Eu comecei a fazer uma aula de artes. Legal. Só que eles não queriam a aula de arte convencional. Sim. Eles queriam que eu falasse sobre cinema, sobre televisão, Uhum. né? Por causa da minha Sim. formação, né? Sobre literatura, Uhum. abordar a arte de uma maneira diferente, né? E aí foi muito legal, produção de vídeo na escola e tudo mais. Aí depois eu passei para professor de história. Aí eu dei aula de história muitos anos. Depois eu fui lá para o Museu do Café, que é em Piratininga, da Fazenda São João. Também aí foi uma experiência muito interessante, porque você dá aula de história no lugar onde as coisas aconteceram, é muito mais legal. Sim. Quem está ouvindo, né? Aham. Né? Com certeza. E então você foi trilhando esse caminho. Sim, falo a verdade, eu nunca soube exatamente. Eu sempre transitei dentro do mundo da história, mas eu sempre gostei muito de história, Sim. mas eu sempre fui um pouco artista também. Eu tenho uma banda muito É mesmo? antiga aqui em Bauru, todo mundo que gosta de música, de rock, É. conhece, é o Norman Bates e os Corações Alados. Olha só, que legal. Então, nos últimos anos a gente produziu filme, documentário, tem a banda que já tem vários discos gravados, tem outros projetos na música também. Então, esse lado artístico é uma coisa que meio que deixa você nem sem Sim. um rumo exato, assim. Aham. Eu vou Sim. fazer exatamente isso na Uhum. vida. Então, eu fui fazendo o que apareceu, mas me joguei nessa área de história profissionalmente. Profissionalmente falando. Você citou artista e é legal, né? Você acha que o artista ele tem um dom, talvez, da criatividade, né? Ele é muito criativo. Sim. E por isso que você falou, talvez não tão exato, mas mais criativo. Exatamente. Isso pode ser bom ou ruim, é Aham. perigoso até. Perigoso. Criativo demais, você não Teu rumo.
você perde o seu rumo, Aham. né? A partir do momento que você vai crescendo, você consegue aliar a criatividade a algo que vai dar certo. Você não vai Sim. ficar pensando que você vai fazer tudo. Não dá, né? Não dá, né? Tudo. Se for para vários caminhos, né? Se perde ali. Exatamente, exatamente. Interessante. E aí, mas como que foi, né, esse contato com a história? Por que que você chegou nesse caminho da história? Eu sempre fui um excelente aluno de história, de humanas em geral, mas eu Sim. sempre fui apaixonado por história, desde criança, né? Aham. Mas eu achava que a história interessante era a história lá da Europa, da Sim. França, da Revolução Francesa, da formação do Império da Inglaterra, da Rússia, né, do Império Romano, né, dos Estados Unidos. Eu nunca imaginei que a história do Brasil podia ser tão interessante assim. Eu achava menos interessante, hoje eu não acho, eu acho Sim. muito interessante, e muito menos a de Bauru, né? Sim. Muito menos a de Bauru. Eu achava que não tinha muita coisa para se falar sobre isso, mas aí eu comecei, depois de crescer, Aham. eu comecei a perceber que a história de Bauru era uma história muito interessante, que dá um filme épico, maravilhoso, né? Sim. E, e aí eu comecei a estudar isso, né? Comecei a ir atrás, né, dessas informações, comecei a conhecer pessoas que estudavam também, comecei a ler todos os memorialistas de Bauru, depois comecei a pegar trabalhos acadêmicos, né? Tive um parceiro num dos livros que eu fiz, o Fronteira Infinita, Índios, Bugreiros, Escravos e Pioneiros na Bauru do século XIX, para contar a história Olha. de antes de Bauru, Sim. né? Aham. O que tinha aqui antes. Esse parceiro é um professor doutor de história, o Edson Fernandes, que inclusive sábado vai lançar um livro. Lançam livros. Vai Olha. lançar um livro novo. E eu fiz esse livro junto com ele porque ele me apresentou um trabalho pronto, de assim, de mais de 10 anos de pesquisa em cartórios Sobre Bauru. sobre a região A toda. região toda. Ele é de Lençóis, mas Bauru pertenceu a Lençóis, Sim. né? Olha só. Então, quando Bauru era um bairro rural, né? Uhum. O Bauru pertenceu a Lençóis, antes Bauru pertenceu a Botucatu, né? Bauru foi distrito de uma cidade que não existe mais, que é Espírito Santo de Fortaleza, que é no meio da mata lá da Duratex em Agudos, né? Então, a pesquisa dele para Lençóis elucidou muitas coisas Sobre a região. sobre Bauru. Mas, curiosamente, quando eu me apaixonei mesmo, foi em Piratininga, que é a É mesmo? cidade vizinha, Aham. cidade pequenininha aqui vizinha. Do lado. Eu comecei a fazer caminhadas lá no meio da mata e descobri a palacete do Coronel Virgílio Rodrigues Alves, o irmão do presidente da República, do Rodrigues Alves. Ele teve uma fazenda no final do século XIX, ele chegou lá, fez uma fazenda com 2 milhões de pés de café, 12 mil alqueires, e tá a casa dele lá, infelizmente abandonada. É No meio do mesmo? mato lá. Tá lá até Na hoje. hora que eu vi aquela casa, alguma coisa deu em mim. Aham. Falei, caramba, se tem essa casa, vai ter outras, porque tinha fazenda para todo Sim. lado. Eu comecei a pesquisar lá. Tanto é que o primeiro livro de história que eu fiz, que eu faço livro de ficção também, que é a história. Que legal. Aham. O primeiro livro de história que eu fiz é esse aqui, ó. O Boca do Boca do Sertão, Sertão. a história de Piratininga na Marcha do Café. Olha só, posso Né? dar. Ó, Olha. Boca do Sertão. e aí, porque aí eu fiz um trabalho, esse livro, ele tá velho porque eu ando na mochila toda hora Sim. com ele. Posso dar uma folhadinha nele aqui? Sim, esse livro aí eu fiz com o patrocínio da Duratex, Que legal, cara. pelo PROAC, editais, né? O PROAC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo. Então a gente conseguiu ficar um ano fazendo essa pesquisa, entrevistei todas as famílias antigas, Sim. muito tradicionais lá de Piratininga, entrevistei muitas pessoas que trabalharam na roça, né, na época do café, Aham. pessoas que eram colonos de fazenda, e consegui fazer um trabalho fotográfico com um fotógrafo maravilhoso, que é o Calil Neto. E essas fotos são todas de Todas lá. do Calil Neto, todas em Piratininga, da zona rural e da cidade também. Peguei muita legal. foto antiga também, da época, né? E Isso aqui é uma igreja que tem lá. que tem lá até hoje. Essa é a igreja da Fazenda Santa Olívia. Olha Né? só. Hoje tá cheio de eucalipto aí em volta, Em volta. mas a gente dormiu aí para tirar essa foto aí, né? Então foi essa hora que eu me apaixonei, mas a história de Piratininga Sim. é muito junta, parecida, para e passo com a história de Bauru,
com a história de Agudos, com a Aham. história de Pederneiras, porque a formação das cidades aqui no interior de São Paulo foram meio parecidas. Sim. No século XIX, primeiro chega os primeiros poceiros para procurar terra, Uhum. né? Aí é a famosa grilo, você já ouviu falar de grilagem de terras, né? Já, O já. grilo, eles vinham, tomavam posse das terras, conseguiam Um um documento. documento falso, né, que dizia que eles já estavam lá há muito tempo, porque aí então, a Aham. terra podia ser deles. Tinha uma lei, né, de 1850, que é a lei de terras. Então, Uhum. se eles tivessem um documento provando que eles estavam lá antes, Antes. então isso fez muita gente vir de outros lugares, principalmente de Minas Gerais, que tinha Aham. acabado o ouro, para cá. Olha só. E as cidades foram se formando mais ou menos da mesma forma. Sim. Então depois vira um bairro rural, depois Uhum. alguém doa um pedacinho da terra para a igreja, vira um patrimônio religioso, Uhum. né, a primeira escalinha na hierarquia, depois vira um distrito de paz. Se for antes do final do Império, vira uma freguesia, Uhum. para depois virar uma cidade, Aham. né? Que foi mais ou menos o caminho que todos fizeram. Então tem o caminho da Da emancipação, emancipação passa é por esse. vários, né? Aham. Primeiro vem os doidos, assim, que chega antes Sim. e ficaram aqui lutando contra os indígenas que já estavam aqui, Aham. os caigangues. E eles vêm assim, igual você falou, eles saem de algum lugar que talvez tá faltando alguma coisa, De Minas, cidade de Minas principalmente. principalmente, em busca de algo novo. Terra, De terra. porque como o ouro tinha acabado lá, e Sim. o ouro era o grande concentrador econômico lá em Minas. Minas era o lugar mais a província mais populosa Uhum. do Brasil nessa Sim. época. E então a economia girava lá. Aqui não tinha nada. Eu tenho um livro de fotografias do Militão Augusto de Azevedo, Uhum. que ele fez as primeiras fotos de São Paulo em 1862. Olha só. São Paulo tinha 20 mil habitantes em 1862. 20 mil habitantes. Estava todo mundo em Minas. Era uma cidade muito rural, cheia de carro de boi. A Uhum. partir a partir que o trem saiu de Santos e chegou em São Paulo em 1865, que começou o crescimento, que aí Deu uma- o café, os imigrantes e Aham. tudo mais, mas o estado de São Paulo era praticamente vazio, Uhum. né? Você tem vários mapas antigos, inclusive eu já mostrei no programa Aham. Cidade Cidade Dessa, essa. alguns mapas desses, Uhum. antigos da época do Império, Sim. que você vê que a província de São Paulo e depois o estado, Uhum. ele chegava até um certo ponto. Primeiro até Sorocaba, depois até Itapetinga, depois Foi. até Botucatu. O resto era branco. Por que era branco? Porque era floresta. Era ninguém floresta. sabia. Olha só. E a grilagem de terras era um jeito de ganhar dinheiro, porque o cara Uhum. pegava um monte de terras, que a maioria dos primeiros que chegaram aqui foi isso. Sim. Pegava um monte de terras. Tava terras aí. E É, eles chegavam e às vezes tinham indígenas. tinha que enfrentar, teve uma Enfrentar guerra isso. muito grande. A guerra indígena aqui durou 62 anos. É mesmo isso tudo. De 1850, quando chegou a franja pioneira aqui, Aham. né, que é um termo da geografia, que Franja pioneira. vem primeiro esses caras, no meio do Aham. mato, vem uma galera, toma a terra, só que os Sim. índios vão aqui pro cantinho e ficam Brigando. brigando. Uhum. Aí depois vai chegando mais gente, forma um povoadinho, Uhum. né, forma um bairro rural primeiro, um monte de rancho, Uhum. depois alguém doa uma terrinha, vira um patrimônio, Patrimônio. esse patrimônio tem uma igrejinha, aí já vira o comecinho do povoado. Povoado. No caso de Bauru, esse patrimôniozinho foi lá embaixo, não foi lá no centro, onde todo mundo pensa, foi lá embaixo. Lá Onde embaixo. é a Avenida Nuno de Assis, Sim. ali na Baixada do Silvino, que começou Bauru, Ali. esse patrimôniozinho ali. Né? Olha só. Então a história ela é marcada por isso, né? Vai chegando, vai avançando, vai tendo guerra, Em vai todas tendo sangue. essas cidades aqui. E Uhum. teve muitos casos violentos de ambos os lados, Sim. tentando expulsar os indígenas, os caigangues não se entregavam, né? Uhum. A gente tinha 3 etnias aqui na região. Uhum. Os caigangues, os otixavantes e os guaranis. Uhum. Os otixavantes morreram todos, não sobrou um para contar a história. Uhum. Os guaranis eram
daqui, esse tipo de Guarani que estava aqui, era os indígenas que eles chamavam de índios mansos, assim, eles acabavam se integrando mais facilmente ao convívio, acabavam indo trabalhar dentro das fazendas, Sim. muitas vezes em situações análogas A escravidão. à escravidão. E os caigangues não, os caigangues, aqui era uma imensa floresta, uma selva. Os caigangues conheciam Cada... cada detalhe, eles moravam aqui. Sim. Então eles ficavam dentro da selva, era muito difícil de pegar. E eles pegavam os homens dito brancos de surpresa, né? Sim, sim. Então foi uma guerra muito grande, até 1912. Até 1912 houve a pacificação dos indígenas, né? Aqui em Bauru, em 1912, já tinha mais gente, já era uma cidade, Sim. mas Bauru ia até o Rio Paraná, o território de Bauru. É mesmo, até... E a pacificação foi onde hoje é a cidade de Promissão. Promissão não tinha nada, era mata. Mas a Noroeste já passava por lá, no meio da selva. A Noroeste foi a única ferrovia que cortou a selva. As outras foram indo atrás de onde estava o café. A Noroeste não. A Noroeste cortou o meio da selva. Olha só. Né? Bauru era o fim, era a boca do sertão, que nem Piratininga. Depois era selva. E a Noroeste foi sendo traçada por dentro da selva e formando, cada estaçãozinha foi formando um povoado que depois virou um distrito de Bauru, depois virou uma cidade. E lá onde hoje é a Promissão, eles fizeram um grande buraco na mata, botaram, limparam o jacarandá gigantesco e subiram lá com um indígena chamado Vegmon. Tem um bairro aqui em Bauru que chama Índia Vanuíri, ela era a única que ainda falava caigangue. E ela traduzia, ela falava para ele o que ele tinha que falar para a selva, e aí eles conseguiram fazer os chefes indígenas se entregarem. E eles foram aldeados. Se a gente jogar ali na tela o mapa, será que a gente consegue ver? Opa! Fica melhor, né? Você pegou um aí já? Peguei o mapas aqui pra gente tentar ver aqui mais ou menos. Então aqui, Bauru tá aqui hoje. Isso. Né? Sorocaba aqui, que foi o início ali, né? Até 1860, mais ou menos, a última cidade, Botucatu, a emancipação de Botucatu é de 1855. Sim. Mas até 1808, ninguém tinha subido aqui na Serra. O primeiro acabava aqui. Acabava aqui. O primeiro cara que subiu aqui foi um cara, onde é que está Itapetininga aqui? Um fazendeiro daqui, chamava Pinheiro Machado, né? Que tem nome até de avenida lá. Sim. E ele vivia olhando para essa serra e falava, vou subir lá em cima, vou dominar tudo isso aqui. E ele subiu em 1808, ele deixou alguns escravos, né, escravizados aí para pegar o terreno, e ele pegou todas as áreas de campo que tinha aqui, porque ele era tropeiro, ele era negociante de gado. Né? Sim. Aqui em Sorocaba tinha uma feira de mula muito famosa. Desde essa época? Desde antes disso. No século XVIII, os muares vinham todos do sul, aqui eles eram vendidos e iam para Minas. Olha só. Porque não tinha trem ainda. Sim. Então todo o dinheiro do Brasil estava lá em cima, lá em Minas Gerais. E para transportar todas as mercadorias precisava de muita mula, gado de tração, né, que é o carro de boi, e tudo era negociado aqui. Ele era muito rico. E aí ele pegou aqui em Botucatu, ele pegou 65 mil alqueires aqui. 65 mil alqueires? Só que não tinha ninguém. Sim. Não tinha ninguém. Aí começou a chegar gente. A partir do momento que ele foi, começou a chegar gente. Sim. E formou um povoadinho aqui, em 1830, mais ou menos. Em 1846, Botucatu virou freguesia de Itapetininga. Itapetininga, tá aqui embaixo. E aí, para chegar em Bauru, foi em 1850. O José Teodoro de Souza, que era o grande bugreiro era a pessoa especialista em perseguir, matar e expulsar indígenas. É mesmo? Tinha uma profissão. Uma profissão disso. Olha, por incrível que pareça, eram tidos assim como heróis. É mesmo? Porque eles expulsavam os indígenas. Os indígenas eram um grande problema para as pessoas que moravam na boca do sertão. E ele saiu com um exército de mais de 1000 homens daqui e foi tomando as terras aqui. Tudo que ele conseguiu tomar, o último lugar que ele chegou foi aqui em Bauru. E na história, né, nessa época, em 1850,
Aqui, Isso, que ele né? pegou aqui, Ele pegou aqui. É. Pra cá, o que que Nada. tinha pra cá? Nada Nada. Tenho mapas em alguns livros meus e eu já mostrei no canal no também. canal. Mapas da época mesmo, Sim. mostrando, ó, até 1905, o último lugar era Bauru. 1905, já se 1905, o último era Bauru. Depois isso aqui é tudo branco. Tem Olha os só. mapas, está escrito aqui, terras desconhecidas povoadas por indígenas ferozes. Tipo, Olha, aham, nem vai. nem entra aí. Aham, E a partir do momento que o café vai chegando perto, sim. as pessoas vão chegando. Aí vai chegando junto, né? É. Então E aí depois foi. a maioria desses grileiros morreram Sim. sem ver a cor do dinheiro. Porque para você atrair uma pessoa para comprar uma fazenda dos 20 mil alqueires que você pegou, Sim. o cara falou, meu, eu vou viver no meio desse mato. Nesse mato, Demorava um mês para chegar em Botucatu. um mês pra chegar. Aham. Então, para você convencer as pessoas a vir, só quando tinha já uma atividade econômica, um povoado. Sim, né? já tinha um corpo da coisa Exatamente. acontecendo ali, demorava. Entendi. Então assim foi Bauru surgindo. 1850. 1850 formou-se o que se chama, na geografia, um bairro rural. Bairro rural. Bairro rural não é o que a gente pensa, um bairro com esquinas e ruas. Sim. Bairro rural é assim, tem um rancho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui no meio do mato. Às vezes o seu vizinho mais próximo está 10 quilômetros, mas todo mundo se conhece e se ajuda. Ali é um bairro rural. Vira um bairro rural. Né? Sim. Uhum. E aí Bauru nasceu, vamos dizer assim, Sim. por ali, como um bairro rural. Um bairro rural. Teve 3 caras que vieram antes desse bairro rural. Antes do bairro rural ainda. Teve um que veio em 1834, que é o Pedro Nardes Ribeiro. Aham. Vocês sabem, acho que todo mundo de Bauru sabe onde ficou o hospital da Unimed. Unimed. É indo para Jaú, o Sim, hospital sim. da Unimed. Aí Uhum. depois que você passa o hospital da Unimed, tem um grande baixadão assim, tem um Ribeirão Velho lá embaixo, o Ribeirão Novo, que é a divisa, mais ou menos. Eu nunca vou olhar Bauru da mesma forma depois dessa conversa. É muito bom. Ele se legal. estabeleceu ali. Aham. Tinha sempre um que ia antes, né? Sim. E aí se estabeleceu ali. E os indígenas, quando vinha uma família só, eles não mexiam. Ele conseguiu ficar lá muito tempo. Geralmente era ele e a família. Aí os indígenas até Aham. tentavam se comunicar com a pessoa, porque era um só. Quando Sim. chegava a franja pioneira, que é aquele monte de gente, aí virava guerra. E aí eles percebiam, não, eles estão aqui para expulsar a gente e tomar nosso espaço. Exatamente. Na década de 1840, chegaram mais 2 pioneiros, exploradores, né? Sim. Sozinhos. Depois trouxeram a família, que eram o Sebastião Pereira e o Pedro Francisco Pinto. Eles foram os que descobriram a nascente do Rio Batalha, Aham. é o rio que passa aqui, Sim. divide com Piratiba, né? E eles se estabeleceram no Rio Batalha. Mas o Pedro Francisco Pinto já morreu na mão dos indígenas. Ah, ele morreu na mão dos indígenas. Elucidado. Rapaz. Mas era muito perigoso. Aí quando chega a franja pioneira, chega muita gente muito bem armada. Aí consegue expulsar os indígenas um pouco mais para o oeste. Sim. Dentro do mapa aí, se a gente fosse ver o início de Bauru, por cima assim dá para ver? Tem um endereço que dá pra gente pesquisar ou não? O primeiro cara mais conhecido que se estabeleceu aqui foi nosso primeiro líder, justamente porque era um dos únicos que sabia ler e escrever. Olha só. Que louco. Porque ele sabia ler e escrever, a maioria dessas pessoas eram muito simples. Sim. Era aventureira, quero ficar rico. Né? Sim. Nesses caras que vão atrás de ouro no Amazonas. Quero ficar rico, vou desbravar. Se morrer, tudo bem. Beleza. Né? Foi Felicíssimo Antônio Pereira. Tem o nome da rua aqui. É uma das maiores ruas de Bauru, Felicíssimo Antônio Pereira. Essa rua chama isso porque ele construiu a casa dele lá. Olha só. Inclusive tem um vídeo no canal e eu vou exatamente onde era. Eu vi esse vídeo, né? Exatamente onde era. Não existe mais, obviamente. Ele chegou lá por 1850 junto com essa franja pioneira. Sim. E conseguiu uma gleba de terra muito grande, né? E quem foi ver a cor do dinheiro foram os filhos, os netos. Ele ficou e ele se comunicava. É muito rico a presença dele aqui, porque como ele sabia ler e escrever, ele mandava cartas toda hora para São Paulo para falar: ó, a situação aqui tá muito difícil, vocês têm que ajudar. Olha só. Tem que trazer mais gente para cá. A gente precisa de uma força armada, porque toda hora os indígenas atacam as fazendas, né? Então essas cartas estão todas
preservadas. É mesmo, que legal. Isso fica em um museu? Onde fica essas cartas? Olha, tem muita coisa no Arquivo do Estado, nas pesquisas do Edson Fernandes. Em pesquisa, eu estudo muito pesquisa de faculdade, tese de mestrado, doutorado, Legal. né? E eles pegam essas cartas, né? E publicam nesses trabalhos. E aí a gente vai colecionando, né? Sim. Eles chegavam aqui, igual esse chegou, depois a gente coloca o endereço aí do local, mas eles chegavam, fazia cerca onde eles conseguiam, aqui vai ser uma fazenda, né? Sim. Não fazia nem cerca, era muito grande para fazer cerca. Eles mapeavam no olho, eles subiam em cima de um morro. Inclusive é muito interessante, no Fronteira Infinita tem várias dessas escrituras, né? Então a fazenda do fulano de tal, ela começa naquele grande carvalho, ela vai por cima do espigão, ele vai descrever, legal, até chegar na cachoeira tal, depois desce pelo riozinho da cachoeira até chegar no outro rio no lado tal, depois sobe pelo assim, áreas gigantescas de mata. Sim. Aí eles faziam a casa num lugar e derrubavam a mata em volta da casa, para os indígenas não chegarem tão perto. Tão perto, para eles dominarem aquela área ali pelo menos. Exatamente. E as áreas de mata, oficialmente acabavam ficando deles, porque eles iam até Botucatu, eles registravam isso num cartório, ou na igreja mesmo, porque a igreja tinha poder cartorial na época do Império. Tinha poder cartorial, ele podia registrar. Registrar lá. Inclusive, desculpa te cortar, mas eu descobri recente que tem terras que pertencem à igreja até hoje, principalmente em Minas Gerais. Sim. Que pagam-se imposto, um pouco do imposto vai para a igreja. O famoso laudêmio. Laudêmio. Isso tem a ver com esse momento, não? Isso tem a ver com muita coisa de Bauru, porque a Vila Falcão, que é um bairro de Bauru, ele foi criado para abrigar os funcionários que vieram construir a Noroeste, vieram trabalhar na Noroeste como ferroviários. A ferrovia Sorocabana chegou em 1905, e a partir daí, porque aqui era o meio do mato, né? Sim. Mas a ferrovia chegando, já dava para você começar a construir outra ferrovia, para trazer os materiais na Sorocabana. Começou no mesmo ano a construir a Noroeste para o meio da selva, né, para o oeste. Acontece que quem morava dentro da cidade tinha que pagar o laudêmio para a igreja, que é a doação original do fazendeiro Antônio Teixeira do Espírito Santo. Ele doou aquela quadrinha, o centro de Bauru. Ele doou ali, a família do Felicíssimo doou outro pedacinho, ali precisava doar para a igreja. Doou para a igreja. Aí tinha que pagar o laudêmio. Mas aí os funcionários não podiam morar, porque eles não conseguiam pagar o laudêmio. Então, fundou-se a Vila Falcão. Para que eles morassem ali fora da cidade, dessa doação, e para não ter que pagar o laudêmio para a igreja. Olha só. Então, onde era a terra da igreja, tinha que se pagar o laudêmio. Um laudêmio. Era como se fosse um aluguel. Isso, é como se você não fosse proprietário, assim, usufrutuário. Sim, sim, entendi. Show de bola. E aí foi desenvolvendo, né? Mas a gente consegue colocar esse endereço aí, de onde é? Vamos, põe aí, Rua Felicíssimo Antônio Pereira. Essa é uma das maiores ruas de Bauru. Já apareceu lá. Felicíssimo Antônio Pereira. Aí você vai ver a Rua Vasco da Gama em algum lugar, é na esquina, que é onde morava o Felicíssimo. Com a Vasco da Gama. Em algum lugar vai estar o Vasco da Gama. Cadê o Felicíssimo? Felicíssimo. Tá aqui. Será que tá pra baixo ou pra... Tem um colégio... Esse colégio aqui... Não, mas chegou na Duque, tá errado. Não, já voltou aqui, ó. Tá, porque a Duque sai de lá. Então, Felicíssimo pra cá. Descendo então, cara, será? Não, é mais pra cá, então. É que não tá todas as ruas. Aqui pode ser, não sei. Aqui... Tem uma rua aí que chama Vasco da Gama, que foi onde eu fui gravar. Tá, uma chave aqui. Não, é mais pra lá, ó. Já passou a pracinha? Já. É mais descendo aqui, ó. Quer ver? É uma dessas, Rua Venezuela, vamos pra cá. Rua Riachuelo, Rua Itororó. Tá faltando rua aqui, ó. Tá. Então vamos no Maps, então. Aqui, ó. Aqui, ó. É Luiz Gama, não é o Vasco? Tá. Luiz Gama. Então é aqui, nessa esquina aqui. Que ele morava. Ele morava. Ele fez um sobrado. E embaixo ele guardava os arreios dos cavalos, as coisas, apetrechos da fazenda.
e em cima morava a família. Era o único sobrado da região. O resto, a pessoa fazia casinha muito simples, de sapé, de madeira ou de Madeira. barro socado. Ah, Ele fez uma casa. E aí, bacana. todo mundo que vinha para explorar a região parava na casa dele para se abastecer Sim. de coisas e tal, né? Ah, Virou um ponto de parada. E por isso ali do lado tem um rio que passa lá em cima, que é o Água do Sobrado, Água do por Sobrado. causa que o Sobrado era perto, né? Entendi. É Aham. a região da Água do Sobrado. Então acabou virando um ponto de parada antes de entrar na floresta total, né? Aham. E ele acabou sendo um líder aqui de Bauru em muitos acontecimentos, né? Teve Uhum. muitas vezes que as pessoas tiveram que se retirar daqui, porque os indígenas vinham com tudo, a galera saía para depois Pra voltar. depois voltar. Ele Uhum. chegou aí para São Paulo várias vezes, voltar com um monte de tropa, não era soldado da polícia, mas vinha para Uhum. expulsar os índios de novo. Então esse foi o ponto inicial aí da cidade, né, assim, basicamente? O, é controverso Uhum. o dia um, vamos dizer, Sim. né, que você Aham. perguntou. O dia um, a gente pode dizer que foi quando o primeiro Caingangue chegou, antes ainda, Sim, sim, porque eles naturalmente. eram É. os Uhum. habitantes. A Sim. gente pode dizer que foi quando o primeiro habitante não indígena chegou, que conhecidamente, né? Vai saber se Sim. vai saber de outro. A gente passou e a gente nem sabe, né? Mas o Uhum. Pedro Nardes Ribeiro, em 1834, ele estava inscrito como o último votante do último quarteirão. O quarteirão era o nome que se dava administrativamente a esses bairros rurais. Aham. O último quarteirão do município de Itapetininga. Porque Uhum. nem Botucatu, em Sim. 1834, tinha. Botucatu estava começando a formar o povoadinho. E aí, a hora 1 pode ser na chegada da Franja Pioneira, quando chegou Uhum. todo mundo em 1850, Chegou São junto João. ali pra. A hora 1 pode ser também a fundação de Bauru, que foi agora há pouco, nosso aniversário, Tem 130 né, anos. que aí fundou Uhum. o município, O né? município em si. Antes disso teve o distrito. Sim. Na verdade, uma cidade ela é formada por vários dias, né? A cidade, sim, ela não tem um dia Não um tem um dia só. específico, né? Tem histórias, tem muita história, O né? meu interesse pela história regional Sim. teve um dia um, que foi Você o dia que eu vi a você casa do viu lá? Coronel Virgílio. Que aí eu Aham. falei, se tem uma, tem Tem várias. Eu várias. vou procurar. Aham. Né? Mas uma cidade não tem um dia um só. Não tem. Se você for estudar a história de São Carlos, a história de Ribeirão Preto, a história de Rio Preto, Uhum. a história de Araraquara, é um caminho, Um caminho que uma vai estradinha. se construindo, né? Exatamente. E assim, na sua visão, qual que é a importância, né, da população de uma cidade conhecer a história dela? Nossa, eu acho fundamental, cara, porque eu passei boa parte da minha vida Sim. aqui ouvindo meus amigos e minhas amigas falando assim, ah, pelo amor de Deus, essa cidade, né? A primeira coisa que eu vou fazer quando fizer o terceiro colegial Mudar. é mudar de cidade. Eu vou lá para Aham. São Paulo, não sei o quê, porque eu vou para o Rio de Janeiro, não sei para onde é que eu vou, né? Sim. Mas as pessoas não conheciam a história da cidade. Uhum. Você só consegue gostar do lugar que você mora se você conhecer o Se lugar que você você mora, conhecer o lugar que você né? mora, naturalmente. Ó, lá no Museu do Café, eu trabalhei 4 anos e meio lá. E a gente recebia muita escola. Ia muita escola particular, ia escola pública do estado, né? E uma vez o pessoal lá de Brasília Paulista, que é um povoado que tem ali, um distrito de Piratininga, foi Uhum. lá, né? E eu conheço muito Brasília Paulista, eu fiz um filme sobre Brasília Paulista, lançamos o ano passado, que chama O Jardim das Veredas que se bifurcam, um filme com bastante poesia e tal. Legal. E eu conheço tudo lá, né? E os menininhos foram lá e ficaram maravilhados com a Ah, Fazenda São João, é uma fazenda histórica, tem aquele terreirão, aquela casa grande, legal. porão, a tulha, tem trilhas no meio da mata, com Legal. cachoeira e tudo mais. E o Uhum. menininho ficou, ah, tio, como eu queria morar aqui, né? Ah, Nossa, que lugar legal. Eu falei, mas peraí, mas onde é que você mora? Eu falei assim, ah, eu moro lá em Brasília, moro no Santo Antônio. Santo Antônio é um lugar lá no alto do morro, hum. né? De Brasília. Você mora no Santo Antônio? Então, você já pegou aquela estradinha e foi até aquele lugar que você desce, tem aquela mata maravilhosa? Fui com meu pai. Hum. Você já foi naquele outro lugar maravilhoso? Ah, Você já foi naquela vendinha que passa os bois puxando a cara? Fui, então você também mora num lugar maravilhoso.
Só que você precisa conhecer, você precisa saber o que é, História, né? né? Então eu acho fundamental que as pessoas conheçam a história da própria cidade. Infelizmente, a nossa cidade, o centro da cidade foi muito maltratado, né? Uhum. Se você for comparar com cidades próximas aqui, Sim. Jaú, Araraquara, São Carlos, mesmo Agudos aqui do lado, Sim. você vê que houve uma preservação muito maior, É verdade. talvez por causa da história econômica dessas cidades, que ficou Sim. concentrado numa elite que não quis destruir, Uhum. né? Araraquara, os lugares mais valiosos de Araraquara, eu sei, estão no centro Aham. da cidade. Verdade. Jaú também. Jaú você pode fazer hoje uma novela ou um filme passado na década de 1920. É mesmo, lá no. Meu, tá perfeito o centro da cidade, Aham. muito bem conservado. Olha só. Araraquara a mesma coisa, São Carlos também, Uhum. mas Bauru não. Bauru foi uma cidade que se modernizou rapidamente demais e as pessoas se enganam de achar que modernidade não combina com preservação. Se você for em Perfeito. qualquer lugar da Europa, você vai ver que se você derrubar uma casa de mais de 100 anos, você vai para cadeia. É verdade. É. E aqui não, aqui sinônimo é derrubar e fazer algum negócio quadrado de aço tudo. E pintar de cinza, né? Pintar de cinza, né, cara? É verdade. O que tá acontecendo com a arquitetura, hein? Você que é Né? artista deve sofrer vendo essas coisas Eu fico novas, né? triste, eu gostava um pouco de saudosismo Sim. meu, mas eu gostava mais da arquitetura do início do século XX, do final do século XIX, a arquitetura Art Nouveau, a arquitetura eclética, a Aham. Art Deco, que é a nossa estação de trem, é maravilhosa, Sim. Art Deco, né? E hoje eu acho que tá meio igual, Também tudo cara. igual, as cores estão se perdendo, as formas, né? Sim, Você olhava, eu lembro que eu vi acho que uma postagem no Instagram, né? Era mais ou menos assim, passamos disso para isso, sim. que mostrava aquela arquitetura antiga, as maçanetas tinham os desenhos, detalhes, Tudo era hoje tem um desenhado. negócio, um L, e você abre e tá bom, Por um né? lado foi uma exigência da modernidade de gastar menos dinheiro, mas não sei se está gastando menos dinheiro, tudo fica caro, Tudo fica caro. né? Porque imagina para você fazer aqueles efeitos maravilhosos nas fachadas das Nossa, casas, bonito, hein? né? Você tinha que trazer artesãos da Itália, da Aham. Espanha, né? Olha Da só, França para fazer o centro da cidade ainda tem alguma coisa disso, uma se coisa você e for outra. andar, né? Mas era preciso ter um plano bem estruturado para Sim. salvar o que sobrou aqui, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, pressuponho que não dá pra refazer o que foi. É É impossível. O que está impossível. O perdido, que tá perdido não tem como você restaurar. exatamente. Mas tem coisa ainda. Ainda tem. Daria, Uhum. assim. O problema é que você não pode enfiar a goela abaixo de uma população que não quer fazer isso. É, Esse é o problema, sabe? sim. Eu tive experiência em Piratininga. Piratininga, quando eu comecei a trabalhar lá, em Uhum. 2010, quando eu comecei a ir para lá, ela ainda tinha tem ainda, Sim. muita coisa antiga, né? Uhum. E aí, como membro do Museu do Café, eu fui participar do Contur, Conselho de Turismo da cidade, Uhum. das ideias lá, o que nós vamos fazer, que Sim. eles queriam e ganharam o título de MIT, Município de Interesse Turístico. Ó, legal. Agora eles querem ganhar o Distância Turística, que é o mais Uhum. importante. Olha. Aí, na primeira reunião que eu fiz, eu falei, pelo amor de Deus, a primeira coisa que vocês têm que fazer é parar de asfaltar a cidade, porque era tudo com pedra, Sim. entendeu? E uma cidade turística, a pessoa quer ver como Como era? É, então, é verdade. mas o prefeito, na época, o assessor do prefeito disse que era um compromisso dele Sim. com a população, porque trepidava muito os carros. Sim. Agora, aí você tem que escolher, você quer que seja turístico, É. você tem que salvar o que O estava, que estava. né? E isso foi muito bem resolvido lá em Minas, né? Vamos ter resolvido lá em Quem que vai Minas. É. resolver asfaltar Ouro Preto? Não vai, não Nenhum, consegue. né? É. Ali, só se houver uma revolta, um sei lá, que deu uma doideira na cabeça de alguém, porque. Mas eu acredito que seja possível salvar alguns prédios históricos ainda em Bauru se houver alguma liderança inteligente, tem que ter Sim. gente para convencer as Tem que pessoas ser. Tem que ser. de que isso vai ser melhor, É, entendeu? tem que ser. Tem que ser inteligente de convencer as pessoas de que vai trazer mais gente e Uhum. vai girar mais a economia. Sim. Uhum. Você vê que o turismo atrai. Lá em Piratininga, por exemplo, tem a feira
a Feira da Lua, Sim, que aí é uma coisa meio turística mesmo. As pessoas se encontram toda sexta-feira e vendem muita coisa, mas você tem que criar um ambiente para isso, sim. para atrair isso. O... Eu tô colocando aqui, Hum, vou jogar aí na tela, a bandeira de Bauru. hum. O que que ela tem a ver com a história? Vamos ver, eu Bom, já li bastante sobre isso, não sei se eu vou lembrar de tudo. Vamos pôr em tá, deixa eu... Tô achando uma imagem boa aqui pra gente conseguir jogar ali. Se eu não me engano, botaram uma onça, porque era o que tinha muito aqui, né? Isso. Uma onça, inclusive, inclusive o primeiro mini zoológico Olha lá. de São Paulo funcionou na frente da Estação da Luz. Uhum. Como chama aquela praça gigante lá? Praça da Luz? Parque da Luz, né? Ah, do de São Paulo? Em Não, São não Paulo. conheço. Na frente da praça da Estação da Luz, Ah. tem um parque ali. Você passa numas pontezinhas, esse Uhum. riozinho, tudo. E ele tinha um mini zoológico. E aí tinha uma placa lá, Onças de Bauru. Tô falando isso em Aham. 1905, mas, Sim, aham. né, eles vinham pegar as onças aqui. Olha só, pegava as onças e levava lá pra. É. Uhum. Olha, eu vou confessar que eu não me lembro de tudo, né? Uhum, sim. O café, porque foi o que trouxe depois, né? Já no finalzinho do século XIX, na década de 1880, começaram a plantar café aqui em Bauru. E o café, ele foi o pujar da economia aqui, nesse momento? De aumentar, não o dia 1. Não o dia O 1. dia 1 foi negociar terras, o grilo. Aham, o O grilo trouxe as foi o. primeiras pessoas Aham, indígenas. sim. Mas conforme a zona de plantação de café ia indo para o oeste, chegou um dia perto de Bauru. Demorou. Uhum. Para você plantar café em larga escala e ganhar dinheiro, Sim. você precisa ter o trem meio perto, pelo menos. E Aham. como é que você vai plantar 1 milhão de pés de café e levar isso Carregar até São tudo Paulo pra. É, em carro de boi? sim. Não dá. Então, o Azarias Leite, Coronel Azarias Leite, o capitão Araújo Leite, que era sogro dele, eles vieram para Bauru em 1888, eles começaram a plantar café aqui. Uhum. Porque aí, desde 1887, já tinha trem em Jaú. Então, o café da fazenda Aureópolis, que era a fazenda dele, saía daqui em uma grande procissão assim, de carros de boi, em Aham. cima de mulas, a- saía daqui, ia lá para o Rio Tietê, tinha o Uhum. serviço de balsa que atravessava, Olha só. em Aham. 1887, e chegava em Jaú e embarcava lá. Sim. Né? Mesmo assim, era muito caro, né? O ideal era você ter o trem na Be- porta. Na porta mesmo. E foi esse o motivo do trem chegar aqui? Ou não? Ou Pô, foi esse o motivo principal. todo mundo queria o trem, né? Sim. Mas para café, né? Se vê, Uhum. Piratininga, por exemplo, não era para trem lá. Aham. Mas o coronel Virgílio Rodrigues Alves, irmão do presidente da República, convenceu a Paulista a sair de Agudos e ir para lá, porque ele plantou 2 milhões de pés de café, né? Sim. Assim, chegou a ter 2 milhões, eu não sei quanto ele Ah, plantou no no total. enorme, mas assim, Chegou a ter. era inviável ele transportar todo esse café até Agudos. Ele chegou a transportar. Tem um caminho lá histórico que o pessoal fala que as mulas iam por cima da serra e Uhum. chegava. Lá tem a Serra da Jacutinga, em Piratininga, e ela chegou em Agudos. Ia por lá. Mas em 1905, o Uhum. trem chegou em Piratininga para tirar todo esse café do Coronel Virgílio. Aqui, ó. Tem a ver com essa foto aqui, não? Tá até aberto aqui, eu vi. A A família Bernardinelli. Bernardinelli foi uma das famílias que eu entrevistei, né? Olha É, só. em cidades pequenas, era muito Uhum. comum as famílias no final de semana irem para sair fazer Sim. piquenique, e eles tiraram essa foto com o trem passando. Olha só, deixa eu mostrar aqui, velho. O pessoal às vezes O consegue trem é ver. uma alma de tudo, né? Ele ia É algo ruim de do tudo, né? caminho, né? É. Ó, você podia estar no fim do mundo. Se tivesse trem, Uhum. você podia ter o que você quisesse, um piano de cauda na sua casa. Como é que você ia Sim. trazer um piano de cauda de São É Paulo até aqui de verdade. uma carroça? Não É dava, verdade. né? Uhum. Aí você. Agora, peço desculpa, Não, imagina. eu já vi essa interpretação, mas não Não veio peguei de esse surpresa, peguei perfil não. aqui. A gente Uhum. já sabe de onde. Eu vi isso em algum lugar também, não me lembro. Não. E esse castelinho tem uma explicação também, Uhum. custos vigilantes, eu vou ver. Não, show de bola. É, a,
A história de Bauru, ela é interessante, ela passa por muito detalhe, né, e que compõe o interior de São Paulo, Sim. né? E como que foi assim esse processo, né, de Bauru se tornar, hoje, na minha visão, pelo menos, ele é o centro de um interior, né, do Noroeste aqui, né? Sim, sim, de uma região Uma grande região é a maior grande, cidade. é a maior cidade. Como que foi o momento dele se tornar assim? Porque as pessoas Foi pelo trem. foi pelo trem mesmo. Foi a ferrovia. Aham. Foram três, né? São Três, três ferrovias. três ferrovias. Então, em 1905, chegou a Sorocabana. Aham. No mesmo ano, começou a construção da Noroeste, que chegava Uhum. na Bolívia. Né? Chegava Indo na para Bolívia. Olha só. chegava na Bolívia, Aham. atravessava o Mato Grosso. Sim. Né? E em 1910 chegou a Paulista. Então, nós Uhum. ficamos com três ferrovias, comunicava por tudo. Né? Sim. Só pra hoje, Bauru é uma cidade muito importante, ela é a maior cidade da região, Sim. mas ela já foi muito mais importante no passado. Foi mais ainda. Ó, se você for imaginar, na década de 50, tinha um jornal que chamava o Última Hora, Aham. né? Todos os jornais batiam no Getúlio Vargas, né? É mesmo? Porque é tudo jornal da elite, Aham. então eles eram contra o Getúlio Vargas. Mas ele convenceu um jornalista, o Samuel Weiner, Uhum. fundou Última Hora para defender ele, né? Olha só. E não foi um dos motivos que ele se matou, eu acho. É mesmo. Por causa que Uhum. depois descobriram que o BNDES da época, né, Uhum. bancou um parque industrial gigantesco para fazer um jornal para falar bem dele. Olha só. Mas era um jornal que tinha uma circulação no Brasil inteiro, Sim. né? E ele tinha redações em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, isso em 1950, em Porto Alegre, em Santos, em Campinas e em Bauru. Por quê Olha só. que tinha que ter em Bauru? Porque daqui você embarcava o jornal para uma área gigantesca do Brasil. Sim. Né? Você percebe ali que você consegue uma abrangência para literalmente quase todo o norte ali, subindo ali, né? Para Sim, para cima. o Mato Mato Grosso, Grosso. para a região de Campinas, Uhum. para a região de Rio Claro, de Limeira, e aí toda a parte da Sorocabana ali, Botucatu, Sorocaba, Itapetininga, tudo abrangia uma região muito Muito grande. grande. Então Bauru foi mais importante ainda antes, ela cresceu muito rápido por causa da construção da Noroeste, veio gente Sim. no Brasil inteiro, de uma hora para outra, o centro da cidade virou um acampamento de gente, porque não tinha nem onde ficar de tanta gente, Aham. né? E ela cresceu muito rápido e também por causa disso, eu acho, se descaracterizou um pouco muito rápido, né? Porque se tornou uma cidade comercial. Sim. Piratininga só parou de plantar café em larga escala na passagem da década de 70 para 80. Bauru parou muito antes e virou logo uma cidade comercial, Sim. né? Porque o trem Fomentou, trazia muitos gente. viajantes, comerciantes, Uhum. né? Tinha muita a figura do maleiro viajante, caixeiro viajante, Sim. né? Bauru era uma imensidão de hotéis no centro da cidade, né? Porque vinha gente do Brasil No inteiro. Brasil inteiro. Bauru tem um nome, né, que eu fui conhecer há pouco tempo, que é Cidade Sem Limite. Sim, sim. E eu vi um vídeo de alguém postando, não me lembro especificamente, se não me engano, foi a página Social Bauru, postou um vídeo em homenagem, alguma coisa assim. E tem alguns motivos, né, de seu nome Sem Limite, né? Mas historicamente, assim, tem um caminho específico ou oficial que se deu esse Olha, nome? assim, pelo fato do tamanho de Bauru ter sido muito gigante, né? Bauru Uhum. chegava no Rio Paraná, na divisa com Mato Grosso. Sim. Né? Então tem esse lance do sem limite. Bauru não Aham. tem limite, não acaba nunca. E esse foi o principal que eu Mas vi. dizem, né, Aham. que quem pegou esse mote, transformou num lance de propaganda foi o prefeito Nicola Valone.
Ele na foi o década que... de 50, mais ou menos. Ele era dono do Diário de Bauru Uhum. e ele Popularizou. popularizou, meio que encomendou isso aí, falando, não, Aham. essa é a cidade sem limites, mas aí o sem limites é porque não existe limites para o crescimento. A Sim. pessoa chega aqui e faz a vida Uhum. dela aqui, né? Hoje eu não sei, o mundo é muito moderno hoje, Uhum. mas na época dos meus avós, por exemplo, tinha cidades que você chegava, você não conseguia se estabelecer. Em Bauru Sim. você se estabelecia. Parecia. Inclusive era uma crítica dos bauruenses, falou assim, pô, o cara chega aqui, depois de 3 meses ele é prefeito. Ah, Sabe assim? Então a sim. cidade abraçava, Abraçava. né? Uhum. Então tem isso também. Bauru deu oportunidade para muita Pra gente. muita Você gente vê chegar. que a elite de Bauru hoje não é a mesma. Sim. Você pega muitas cidades aí, na época do coronelismo, são as mesmas famílias até hoje. Aqui não, aqui vai Sim. trocando, Uhum. né? Isso mostra que tem Ah. possibilidade. O cara chega aqui, faz a vida e fica rico. Não, Uhum. claro, alguns. Sim, naturalmente. Eu conheci, eu morei no Rio Grande do Sul e conheci algumas cidades. E isso da questão do coronelismo é muito forte por lá, Sim, né? Até pela história do Rio Grande do Sul, né? sim. Da origem do Rio Grande do Sul Aqui também, viu? e Foi tudo mais. muito forte. E A nossa aqui região. foi até um ponto ou não? Até um ponto. Depois, a modernidade Pegou, a gente tem ainda algumas famílias que ainda existe um certo mandonismo, sim. mas não, hoje a gente tem uma cabeça mais moderna nesse sentido, né? Outras cidades não têm, ainda é aquela coisa concentrada em algumas famílias. Mas no passado, Bauru foi uma cidade onde o coronelismo foi muito forte, coronelismo no sentido do coronel político mesmo, Sim, sim. fazendeiro que ganhava o título de coronel, não tem E nada a ver com o o mundo coronel militar. militar. É um título para um grande fazendeiro que concentrava poder, Sim, né? E acabava representando o poder político central aqui. aqui. Então aqui ele podia fazer o que ele Uhum. queria, né? E isso de certa forma, né, a modernidade chega e ela dá possibilidades, igual você falou, né, do avanço e tudo mais. Muita coisa se perde, tem os seus prós, tem seus contras, né? Sim, sim. Mas um lugar que eu vi que ficou legal, não tô falando em detalhes, mas nessa questão da história, foi Porto Alegre. Ah, sim, Você já fui lá. já foi lá, né? Tem um centro histórico Bonito. bonito, né, rapaz? Eles Não precisa conseguiram. destruir, Não precisa destruir, é verdade. né? Você chega lá, tem um centro histórico bonito, né? Tem uma igreja lá muito bonita, você entra lá dentro, aquela igrejona, né? Tem monumentos. Porto Alegre é muito Muito bonito. bonito O lá. centro de lá. O que sobrou de São Paulo do centro também é É bonito. Eu bonito. acho que agora o Uhum. pessoal acordou que o centro pode ser uma região de atração, Uhum. eles estão tentando mudar isso lá. O centro do Rio de Janeiro, eu fui muitas vezes para o Rio de Janeiro, né? E enquanto todo mundo vai no bondinho, eu ia passear no centro. Porque o bondinho é maravilhoso, não tô Sim, falando sim. que não é. Mas o centro histórico do Rio de Janeiro é uma coisa deslumbrante, porque como era a capital, Sim. ele é muito grande, Uhum. né? E então tem muita coisa para você ver, mas maltratado ainda, que é o tipo da coisa que ainda dá para Dá pra melhorar. melhorar. E você vê que os países da Europa, eu fui para a Irlanda em Aham. 2011. Eu fui para a Irlanda. Uhum. A Irlanda ela é toda preservada. E é um país extremamente moderno, Sim, né? aham. E é toda Tudo preservada, preservado. toda, Uhum. toda. Inclusive em Dublin, que é a capital, Sim. eu conheci o único prédio de aço e vidro que quando construíram aquele, alguém olhou e falou assim, não, Sim, não, não. proibiram. Aham. Não, você tem que fazer na arquitetura tradicional aqui. Não Isso aí, que não vai vingar. só o que eles ganham de turismo Sim, já dá o dinheiro que. aham, que é. Eu morei em Portugal também. Portugal é. Maravilhoso. Nossa, Conservação. Portugal é muito bonito essa área. Teria que se fazer um estudo mesmo para saber que isso vem da cabeça da pessoa que Sim. quer destruir, mas também vem da economia. Vem Imagina também. que atrai Vem também. dinheiro, É. atrai de gente que vai lá Sim. para passear, para conhecer, É. vai pagar hotel, vai pagar restaurante, É. né? Se você faz intencionalmente, né, preserva, igual você até mostrou aqui, né, essa foto aqui é de uma igreja lá de Piratininga, né? É lá de uma De fazenda, uma lá no meio do fazenda, mato isso aí. no meio do mato isso aqui. Eu fico imaginando, se preserva um negócio desse no meio do mato, se cria, né, um turismo dentro Sim, eu já tô querendo conhecer esse lugar aqui, então, entendeu? Porque, assim, fomenta, né, fomenta exatamente, o lugar, fomenta a região, e você vai criando cultura nas pessoas. Que é exatamente. uma coisa que eu acho que com esse negócio de internet,
modernização, parece que vai se perdendo, e daqui a pouco parece que o mundo vai ficar tudo igual, Tudo igual, exatamente. Isso né? é muito perigoso. A Muito gente perigoso. perde a diversidade Diversidade. no sentido de ter um mundo diverso, de você olhar uma foto de um lugar e falar, isso aqui é na Alemanha, Isso. isso aqui é na Irlanda, É, isso aqui é na Inglaterra, isso aqui é no Brasil. é. Você perde, vai ficando tudo igual. Vai ficando tudo igual e as coisas vão ficando cada vez mais monótonas, né? E isso é complicado, né? Mas então, história de Bauru teve suas fases, mas 1850 talvez é um marco, né? Bom ali. A Franja Pioneira, A que é Franja o Pioneira. Pierre Bombay, que é um geógrafo muito importante, que escreveu lá no passado o livro Pioneiros e Fazendeiros, ele criou esse termo, né? A franja pioneira. Pioneira. Então, primeiro vai os primeiros posteiros, aí vem a franja pioneira, Sim. mas essa franja pioneira ainda vive no meio do mato. Ah, Aí não. depois vai chegando o café, Uhum. e aí vai formando a economia, vai ficando a cidade. Aí vai tomando corpo, né? Exatamente. E oficialmente em documento, quando se deu Bauru? Foi 130 anos atrás? Foi o 1º de agosto, No né? mês de agosto, 130 anos atrás. 1896, que foi, o Bauru era um distrito, ele era o Sim. distrito de Espírito Santo de Fortaleza. Que não existe mais. Não existe mais, tá? O mato tomou tudo lá. Uhum. Eu fui lá já. E tem algumas coisas lá? Não, só sobrou uma roda d'água que um camarada que gosta muito de história aqui, o Biancalcini, ele tirou, ele achou no meio do mato, tirou, e a mesma roda d'água que a gente vê em algumas coisas, Olha ainda só. tinha coisas antigas lá. Legal. Acontece que, exatamente por causa desse movimento de tomar terra, Sim. onde é que vai chegar, Aham. o pessoal queria ficar até mais na ponta. Mas na ponta. Então, para conseguir pegar mais terra, Sim. não sei o quê. E aí, na eleição de 1895, elegeram mais vereadores aqui do que lá. Falei, não, vamos mudar a sede do distrito. Vocês viram distrito e a gente... Ah, não queremos de lá. Sim. E aí teve o famoso caso do golpe, né? É mesmo, teve um golpe por aqui. Bauru nasceu de um golpe. E o professor Edson Fernandes disse que não é possível provar que isso existe. Sim. Né? Mas é claro que isso não estaria documentado. Ó, vamos dar um golpe. É lógico, naturalmente. Tem um filme maravilhoso de um cineasta bauruense que mexe com cinema, o rapaz, Paulo Tonon, que chama Relógios Adiantados, que conta essa história. Relógios Adiantados. Não curta-metragem, tá no YouTube. No YouTube tem. Relógios Adiantados. Muito bem feito o filme, a caracterização da época, os ternos. Que legal. Com aquela gravata diferente. Sim. Foi filmado na fazenda São Benedito, em Agudos, né? E o que aconteceu? Tinha mais vereador aqui do que lá. Sim. Aí, na primeira sessão da Câmara, que elegeram esses vereadores, os vereadores combinaram, um dia antes, falaram assim, vamos chegar lá antes, porque todo mundo morava na zona rural. A cidade praticamente não existia. Não existia. Era uma rua com a Câmara dos Vereadores, um comércio, umas casas. Sim. O pessoal poderoso mesmo era fazendeiro, morava na fazenda e ia chegar na hora. Sim. Diz a lenda que eles chegaram muito antes. Eles entraram dentro da Câmara dos Vereadores, da casinha que funcionava como Câmara dos Vereadores, adiantaram o relógio em 1 hora, adiantaram o deles também, aprovaram tudo, a mudança do município, botaram tudo nos carros de boi e vieram para cá. Quando o pessoal de Fortaleza chegou, mas cadê o pessoal? Eles vieram aqui, ó. Eles fizeram a sessão aí, bateram o martelo e saíram correndo com todas as coisas da Câmara. Olha só. Aí, isso foi dia 7 de janeiro. Aí virou uma guerra judicial. Sim. Lá com o governo do estado para ver, né? E no dia 1º de agosto foi o dia que, segundo os memorialistas aqui de Bauru, o seu Pellegrina, faleceu recentemente, né? A gente tem uns 3 grandes memorialistas aqui, o Gabriel Ruiz Pellegrina, o Bastos, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, o Bastos, e tem mais um. Eles contam que no dia 1º de agosto, né, o Domiciano, que era um ex-escravo,
pro Araújo Leite, Uhum. subiu num cavalo aqui, Uhum. né? E foi lá no Telégrafo de Bom Jardim, que era perto de Lençóis, porque o trem já estava chegando lá em 1896. E aí onde tem trem tinha telégrafo. E ele recebeu o telegrama de São Paulo dizendo que já o Estado bateu o martelo. A sede do município vai ser em Bauru, de que ele voltou, um telegrama na mão, chegou lá. Consegui, né? E Olha só, 3 dias de festa. festeiro, Porque aí Bauru virou município virou município. nesse momento. 130 anos atrás. Exato, Então, um marco assim oficial que se comemora, né? exatamente. E trem passando aqui, gente vindo. Você acha que é por isso, né, que por essa descoberta, esse avanço, as pessoas morando na ponta querendo ter mais. Você acha que é por isso que a cidade de Bauru assim tem essa característica de desse avanço mesmo de ter essa mentalidade? Por que que eu falo isso, né? Eu morei no Rio Grande do Sul, eu morei no Espírito Santo, morei em Minas Gerais. Sim. Desses todos que eu passei, Bauru até hoje é a cidade, morei em Portugal também e conversando com as pessoas e notando, Bauru até hoje é a cidade que eu conheço que as pessoas têm mais essa mentalidade expansiva de querer expandir, de querer crescer. Mas, assim, aí Ah, que tá, né, cara? Você querer crescer por crescer, sim. eu acho meio uma burrice, entendeu? Aham. Sabe? Crescer de tamanho, Sim, sim. só de tamanho. Aham. Né? Tem que ter Qualidade o chance de negócio. vida, né, cara? Isso. Talvez seja melhor numa É. cidade que não tenha tantos habitantes, que Sim. tem menos problemas, Uhum. né? E você acha que é por causa dessa raiz histórica que tem essa mentalidade até hoje? Ó, não por ser Boca do Sertão, porque de certa forma todas as cidades Sim. foram um dia Boca do Sertão. Naturalmente. Eu acho que é mais pela questão das 3 ferrovias e da cidade ter se tornado uma cidade comercial muito Muito rápido. rápido. Então Uhum. tirou o poder das raízes rurais, Uhum. das raízes fazendeiros, Sim. entendeu? Que em outras Aham. cidades ficou até muito mais tempo, Sim. né? E aí vieram os comerciantes, Uhum. né? Então aí depois indústria. Então eu acho que disso aí. Mas é preciso ser inteligente para entender o que é crescer. Sim, Eu vejo naturalmente. muito discurso de político aqui em Bauru Aham. falando assim, como? A gente nunca vai passar Ribeirão Preto? Qual que é o sentido Pra de quê? passar Ribeirão Aham. em tamanho? Sim. Para quê? Exatamente. Sabe? Aham. E de repente você vê que o município de Bauru ele não é tão grande em extensão. Não é. Aham. Não vai sobrar nada, Sim. né? Então, a gente tem ainda umas áreas de mata aqui e atrás ali do zoológico, né, que é Sim. a mata estadual. Tem gente aqui em Bauru que não suporta que exista aquilo, né? Então, Sim. eu acho que é mais importante pensar na qualidade de vida do que no Do tamanho que da cidade, no tamanho. né? A Sim. gente precisava ter uma cultura de preservação, tanto histórica quanto ambiental, Uhum. porque vai ser melhor para todo mundo, Naturalmente. né? A gente não pode pensar só no momento imobiliário de ir lá e Sim. pum, Aham. né? Derrubar tudo e. Derrubar tudo, porque aqui vai dar dinheiro agora, mas a gente Sim. tem que pensar no futuro. Tem como crescer sem acabar Tem como crescer Pô, em qualidade sem acabar com a. Campinas é muito maior que Bauru. Em Uhum. Campinas tem a parte ali que você vai para Souza, Joaquim Egídio, é tudo preservado. Uhum. Ah, Sim. é tudo área de mata virgem, assim, Tá. são reservas, né? E dá para conviver ali, tem Sim. os condomíniozinhos, dá para todo mundo ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ter qualidade Qualidade de de vida, vida. ar respirável, Uhum. entendeu? Falta isso, né? E. Campinas preserva mais as fazendas de café lá de Campinas, lá, que aqui eram coronéis, né? Em Campinas é mais antigo, eram os barões do Os café. varões aí. Aham. E tem muitas ainda, inclusive Sim. dentro da cidade. Dentro da O cidade. Parque Ecológico de Campinas é uma fazenda de café, a sala já está lá, virou um museu. Você vai lá, você anda dentro da Uhum. casa, você vê os porões, né? Uhum. Então, é possível ser grande e, ao mesmo tempo, ter uma mentalidade de desenvolvimento real, Sim. né? Curitiba é um exemplo, né? Curitiba, Eu morei em Curitiba também, em 2017. Que cidade organizada. sim, né? E tem os parques, e tem muita arborizada. Você passa, tem árvore para tudo quanto é lado.
e a cidade limpa. Uma vez uma cena me chamou muita atenção, isso aqui. Eu tava andando na rua assim, numa das avenidas principais lá, e aí tinha alguns adolescentes saindo da escola, brincando uns com os outros. Aí um deles embolou um papel e tacou no outro, num outro adolescente lá. E aí quando ele ia pegar, passou um senhor, pegou, olhou pro menino com a cara brava, rapaz, faltou xingar o menino. E Ele tacou no chão. que tacou no chão. E jogou no lixo, ele pegou e jogou no lixo lá na frente. Então essa mentalidade, né, essa cultura enraizada na população, eu vejo que passa por essa consciência de preservação. Nós precisamos preservar a nossa história, nós precisamos preservar a nossa cidade. Hoje, infelizmente, às vezes você cria parques, praças, coloca equipamentos, passa por tá tudo quebrado, Tá tudo quebrado. destruído, né? E eu lembro que na cidade que eu nasci também era assim, porque lá tinha uma quadra de futebol. E aí tem aqueles alambrados de arame, né, que eles fazem. Sim, O pessoal colocava. No outro dia tava um quadrado arrancado lá. porque alguém entrou. Alguém pegou, não só entrou porque era aberto. Igual que aquela pessoa fez, cortou com alicate o arame do alambrado. E aí eu acho que a pessoa era conhecida lá, alguém foi perguntar, conseguiu descobrir. Diz o cara que tava precisando construir um galinheiro na casa dele, precisava Ah, ele usou do público pra- para fazer, É difícil. entende? Então, infelizmente, né, esse egoísmo de pensar em si, não, eu vou pensar então para destruir uma cidade, eu quero ganhar dinheiro. Se eu precisar destruir uma cidade, eu vou fazer. Eu quero ganhar dinheiro. Se eu precisar destruir uma área preservada, eu vou Isso é fazer. terrível, isso é terrível. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que se emancipar Tem que se emancipar, né? para ter essa consciência, né? Que você, né, em alguns lugares você vê que as pessoas não agem dessa forma, né? Mas infelizmente no nosso país a gente vê isso muito ainda e em alguns Sim. lugares não. Mas é exceções, Hã? são exceções, né? E você acha assim que tem algum caso, não sei se você conhece, já estudou, já viu sobre isso, que é possível reverter esse quadro? Então, Bauru tem 130 anos. Cara, só com educação. Educação. Só com educação. Eu falei da Irlanda lá, né? Sim. Na verdade, foi minha única viagem para a Europa. Aham. A única vez que eu fui, eu escolhi esse país porque eu já gostava muito da história da Irlanda, então eu fui lá, né? E a Irlanda, ao contrário da Inglaterra, que a pessoa pode falar, mas peraí, isso aí já vem de pai para filho há muito tempo, que a Inglaterra já era um império no século XVIII. Aham. A Irlanda não, né? A Irlanda, a independência da Irlanda foi 100 anos depois da independência do Brasil. Sim. Ela sempre foi uma colônia de exploração da Inglaterra. Era um país paupérrimo. É mesmo. Só para você ter uma ideia, em 1845, deu uma praga nas batatas da Irlanda, era a base da alimentação do mundo, morreu mais de 1 milhão de pessoas de fome. Isso, em 1845, que é quase agora, quase agora, sim. de história. Aham. Mas eles sempre tiveram uma gana de sair de dentro da Inglaterra, Sim. de serem independentes, e uma coisa que eles sempre falaram, o dia que a gente conseguir, a gente tem que ser melhor que eles. Uhum. A gente não pode ser pior que eles, Sim. a gente tem que ser melhor que eles. Aham. Então houve um pacto na Irlanda entre os ricos e os pobres, e a primeira coisa que eles fizeram quando eles puderam é voltar a falar irlandês, porque todo mundo fala inglês, né, não? Sim. Mas voltar a falar irlandês, Olha só. traduzir todos os livros para o irlandês, para a língua deles mesmo. Todos os teatros, que eles são apaixonados por teatro, né? Tem um teatro em cada esquina, né? Legal. Todos os teatros, todas as peças em irlandês, e educar maciçamente a população. Em pouquíssimo tempo eles resolveram o problema do país. Pouquíssimo sim, né? Sim, sim. Foram melhorando, melhorando. Quando eu fui lá, era o segundo maior IDH do mundo. Segunda do A mundo. Inglaterra. Olha só. A Noruega era o primeiro, agora o primeiro é a Suíça, eles são o terceiro ou quarto. Sim, mas tá ali. Top 5. Top 5, a Irlanda. E é uma coisa extraordinária, e foi a educação. Não tem outro. Porque Educação é o caminho. eles eram mais pobres, mais bárbaros do que a gente, do que brasileiro. Mais bárbaros que. Eles eram vistos pelos ingleses como bárbaro, um povo à toa. Né? Um povo que não mereceu menor consideração. Sim. Um analfabetismo galopante, maior que o nosso. E eles conseguiram, com educação maciça
E eles falaram, não, a gente não quer viver num país que tem mundo pobre, não, tudo caro, todo mundo. O resultado foi que eu cheguei lá em Cork, numa cidade, eu cheguei de trem, lá tudo é trem, né? Sim. Aí eu peguei entrei dentro de um táxi e falei, eu vou ficar nesse hotel aqui, Commodore Hotel. Ele falou, mas então não fica aqui nessa cidade. Aí ele falou, é mesmo? Ele falou, se você descer do táxi, você pega o trem, você vai, fica 25 quilômetros daqui, você vai ficar. Falei, não, não, eu vou de táxi mesmo, né? Aí ele me levou. Eu fiquei nesse hotel, que era o hotel, última parada do Titanic, tanto é que na frente do Olha hotel só, tem o museu do Titanic. museu. Aí no dia seguinte eu acordei, era noite isso. No dia seguinte eu acordei e perguntei lá, como é que faz para ir para Cork, né? Porque eu tava em Queenstown, eu tenho que ir para Cork. Ele falou, Sim. vai ali do lado do museu e pega o trem. Sim. Cheguei lá, a estação tava vazia, porque é um povoadinho onde eu fiquei. Estação vazia, mas o trem parado com as portas abertas. E nos guichês onde vende passagem, não tinha ninguém, tava tudo fechado. Lugar bem pequenininho. Sim. Tinha uma molecada andando de skate. Eu perguntei como é que faz para comprar passagem para Cork. Go ahead, it's free. É de graça, né? Entra e vai, basicamente. Não, Ou não? não. Eu entrei e fui de graça. Aham. Voltei, no outro dia eu fui, no outro dia eu voltei, no outro dia eu fui. Até que no terceiro dia Sim. eu vi, mostre sua passagem aqui, mas também não tinha ninguém para receber. Sim. Aí eu perguntei para um cara que estava com o uniforme da ferrovia, Uhum. por favor, tem que pagar passagem para ir para Queenstown? Ele falou, claro que tem. Eu falei, mas faz 3 dias que eu tô vindo e voltando. Eu falei, mas tem que pagar. Eu falei, mas onde? Ele falou, tá vendo aquela máquina? Você enfia o dinheiro, você fica com a passagem. Olha Eu falei, só. putz, quer dizer que se não quiser pagar, não precisa. E aí depois ele falou que se Sim. um fiscal aparecer, vai Aí, dar outra. aham. Mas, pô, cara, Olha só. você vê que não tem essa coisa. O Aham. povo paga. Eu O povo pago, paga, não o trem é precisa bom, ter é essa. barato. Aham. Eles ganham bem. Pra que não vou pagar? Sim. Entendeu? Não precisa ter essa fiscalização, essa coisa, porque o É, povo paga, o povo. exato. O país é desenvolvido para que isso aconteça. Tem um fiscal, mas nunca não vi. Aham. Não Sim. vi, né? Pois é. E assim, então o caminho é a educação. Ó, o caminho para o Brasil melhorar é a educação, tudo. Nunca nenhum governo fez um projeto efetivo de educação. Não Entendeu? teve, né? Você teve até de educação superior. Sim. Inverteu o negócio. Tinha que começar pela Ô, base. criançada, É que, é claro, né, um país precisa de ensino naturalmente. superior, o Brasil precisa Sim. muito de mais gente qualificada. Então, os governos aí do Lula, o 1 e o 2, eles Sim. investiram largamente nessa negócio de ProUni, FIES, não sei o que. Isso foi bom para muita gente. Sim. Claro, Uhum. entendeu? Mas tem que investir num processo maciço de educação, de uma educação de verdade, crítica, entendeu? Que a pessoa Sim. sabe falar, pô, mas peraí, né? Aham. E foi isso que mudou a cabeça da Irlanda, foi isso que fez a Europa ter o padrão de vida que eles têm hoje, Sim. entendeu? Nos Estados Unidos também. Sim. A riqueza é uma construção. É uma questão. Até a década de 30, os Estados Unidos era um país que tinha muito pobre, Uhum. né? Tinha muito analfabetismo. Você vê o que aconteceu na Grande Depressão? Uhum. Aquelas fotos de gente vendendo filho, Sim. uma desgraça total. Aham. O que fez os Estados Unidos virarem um país de primeiro mundo e que está perigando não virar mais agora, mas assim, foi a educação. No pós-guerra, eles tinham que vencer a batalha ideológica contra a União Soviética tinha educação, então eles tinham que dar também. Sim. Educação de qualidade pública. Uhum. Então, é o único jeito do Brasil resolver esses problemas gravíssimos que ele tem, né? Educação. Eu acredito. É verdade. E é um desafio, né? Porque, infelizmente, hoje se tem mais briga do que projeto. Mais Sim, populismo do sim, que projeto. sim. Infelizmente, né? A eleição chegando esse ano e a gente Você só vê o pau. É, Só vê um falando mal do outro. exatamente. Cadê o projeto o projeto de governo, o projeto de país, É. né? Quem que nós vamos ser, né? Para onde nós vamos caminhar? Exatamente. Infelizmente, a gente vive solto, né?
E então a história de Bauru, se você pudesse elencar aí, talvez, é, sei lá, pontos mais marcantes, né, da história, assim, talvez pincelar, a vinda daqui pra cá e se tornou o que é hoje. Sim, os primeiros chegadores, os caras que Sim. vieram em primeiro lugar, Pedro, né, de Cepero, o Pedro Francisco Pinto, que acabou dando a vida, Isso, né? Então, morrendo, o Sebastião Pereira, o Felicíssimo Antônio Pereira, né, foram os caras que chegaram e suportaram a vida no meio do nada, né, cara? Então, é muito importante. Depois, os grandes políticos, os grandes coronéis do café, né? O Araújo Leite, o Azarias Leite, o Manuel Bento da Cruz, o Gustavo Maciel, eram pessoas muito polêmicas, assim, que a gente pode sim, falar, porque eles estavam pensando em si sim. próprio, mas mesmo assim, né? São figuras marcantes da cidade. A gente também não pode deixar de ter essa visão circense da Sim, história, né? sim. Aham. Até engraçada, né? Você sabe, o Gustavo Maciel era uma figura terrível, É né? mesmo. Não, tem o nome da rua, Ah Coronel lá, Gustavo Maciel. Tem cenas fantásticas na história da cidade, uhum, né? Eu acredito que um grande cidadão bauruense que existiu aqui uhum. foi um alemão. Um alemão. E como que ele veio parar aqui? Ele chamava Kurt Unkel. Ó, Todo antropólogo e etnólogo do mundo conhece esse cara, e nós não conhecemos. é mesmo? Kurt Unkel nasceu na Alemanha, na cidade de Jena, Em que ano, no mais ou menos? século XIX, Século XIX, né? né? Ele, quando ele é criança, ele lia gibis, Uhum. e a Alemanha estava colonizando lá os países da África, lá as colônias que ela tinha na África, então tinha Sim. assim, né, as aventuras dos alemães no meio da selva da África. Uhum. Ele ficou maravilhado com isso. E aí, quando ele virou adolescente, ele foi trabalhar na Zeiss, Uhum. aquela fábrica de lentes. Tem até em Bauru, que tem uma loja da Zeiss na Comendador. Ah, E ele trabalhava na Zeiss e tinha uma biblioteca na Zeiss e ele, não sei por que cargas d'água, chegava lá jornais do Brasil, de jornais falando do que estava acontecendo no Brasil e falando de Bauru, porque sim. Bauru saía no jornal sempre por causa dos ataques dos índios, Aham. indígenas, né? E ele ficou fissurado, eu preciso conhecer os indígenas, eu preciso conhecer os Uhum. indígenas. Quando ele fez 20 anos, ele pediu demissão, foi na casa da irmã, pediu dinheiro emprestado, pegou uma mala e duas carabinas e veio para Bauru. Só por causa das notícias que ele ouviu. Exatamente. Oi, Ele nossa. passou em São Paulo antes, Sim, lógico, naturalmente. e ele veio para Aham. cá, né? Estima-se, né, porque não dá para cravar, mas que ele estava numa expedição muito famosa que teve em Bauru em 1905, por ser a Boca do Sertão e o resto era mato. Sim. A Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo veio com um monte de cientista para cá Uhum. para poder saber o que tinha depois de Bauru, Aham. né? Porque já se sabia que a ferrovia ia avançar pelo meio da selva, no Sim. oeste, então eles precisavam Saber o saber tipo. por onde que o trem ia passar, onde é Sim. que era bom para plantar café, construir Aham. mais coisas. Eles queriam dominar o resto do Resto. mapa Uhum. do estado e ele foi junto. O Uhum. Curtiu Unkel. O Edson Fernandes acredita que ele foi junto para ajudar até na fazer comida, na expedição, tudo Sim. mais. Tem fotos dessa expedição, porque Oi, que eles eram legal. fotógrafos Aham. também, né? Onde a gente encontra essas fotos? Tem sites? Tem. No Museu Ferroviário Regional, que infelizmente está fechado, Uhum. mas ali tem um acervo de fotografias muito rico, Aham. tá tudo digitalizado. Você pode entrar no site do Museu Ferroviário Regional de A Bauru, gente consegue ver. tem essas fotos, e também tem um museu lá em São Paulo, Uhum. no Parque da Água Branca, tem o Museu da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. Eu já fui lá. Aí tem É. essas fotos originais, Aham. né? Que aqui é cópia, lá é as Lá é os originais originais, tá lá. dessa expedição. Mas- E quando o Kurt Unkel foi, ele conheceu o cacique, ex-cacique, né? Que aí depois, quando aculturava, ele virava capitão. Os Uhum. próprios homens não indígenas davam o nome de capitão De capitão. pro cacique, né? Uhum. Era Honório Vacauju. E ele pediu para ir morar com eles. Uhum. Eram indígenas guaranis, não caigangues. Os caigangues não se rendiam nunca, né? Então, os Aham. guaranis sim.
E ele foi morar com os Guaranis, e ele foi batizado. Ele nasceu com Tiúncula e morreu com Tinimuendaju. Ó. Existe o acervo dele, é muito grande de tudo que ele escreveu. Olha só. Né? Ele morava aqui em Bauru e depois ele foi um grande antropólogo que visitou o Brasil inteiro, em que ele morreu no Pará estudando indígenas, né? E ele foi um grande protetor dos indígenas Olha só. de Bauru e da região toda. Sim. Ele arrumou emprego numa instituição de São Paulo, que seria era o Serviço de Proteção ao Indígena, olha o nome, SPILT, Serviço de Proteção ao Indígena e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Ou seja, é meio que assim, é para proteger, mas é para transformar ele num trabalhador. Sim, você vai proteger. Mas ele ficava lá e ele ficava denunciando os abusos que aconteciam com os indígenas. Ele veio várias vezes falar na delegacia, falou, tem gente indo lá, os caras estão querendo estuprar os indígenas, não sei o quê, paraná. E quando o chefe dele era o Hermann von Inheride, que era o chefe dessa instituição lá em São Paulo. Sim. E ele mandou uma circular para todo mundo e falou, não tem jeito, a única solução é dizimar os caigantes, porque o trem vai passar mesmo, o café vai fluir para o oeste, eles não vão se entregar, vão matar todo mundo. Sim. Não, mas na cara dura, era um ofício. Ofício dizendo isso. Dizendo isso, o Estado vai matar todos os caigangues, porque eles não vão se entregar. Ele falou, não, peraí, eu tenho um plano. E foi ele quem desenhou a pacificação. Então essa pacificação que teve foi desenhada por ele. Ele se tornou um grande etnólogo conhecido no mundo inteiro. Olha. E ele descobriu que na fazenda do coronel José Francisco Sanches de Figueiredo, lá em Palmital, a fazenda Palmital, que depois virou a cidade de Palmital. Sim. O Francisco Sanches de Figueiredo ele conseguiu a proeza de escravizar 4 caigangues. Os caigangues eram conhecidos por serem inescravizados, mas ele conseguiu, tinha 4 lá. E lá ele achou a Índia Vanuíri. E a Índia Vanuíri, que é nome de bairro aqui em Bauru, ela falava caigangue e português. Olha só. Aí ele falou, vamos com a gente, né? Veio com autorização do Estado, e nós vamos lá para o meio da selva e você vai comunicar. Vai se comunicar e vai convencer que é inútil continuar lutando. E que se vocês se entregarem, se eles se entregarem, vocês vão ganhar uma terra. É difícil, porque eles eram nômades. Você ganhar uma terra... Aí eles eram prisão. Mas ganharam, né? Sim. Foram aldeados na pacificação. Tem a foto do dia, né? Olha só. Do dia, do encontro dos indígenas. Está no livro Fronteira Infinita, Índios, Bugreiros, Escravos e Pioneiros na Bauru do século XIX. Tem a foto do dia da pacificação, do jacarandá, que o indígena Vegmont ficava lá no alto gritando, e dos repórteres entrevistando os caciques. Olha só. Porque os repórteres falavam português e os caciques falavam caigangue. Mas a Índia Vanuíri, velhinha já, sentada no canto traduzindo o que os jornalistas estavam perguntando. Isso no meio da selva aconteceu. Olha só, rapaz. Eu achei não sei se é isso aqui. Eu acho que é isso aqui, ó. O quê? Tem Vou jogando. Você vai jogando. Que a gente consegue ver melhor. Eu achei um PDF. Ó, o título dele. Aquela primeira foto de Bauru que você mostrou ali foi tirada. Essa foto aqui, é que ela tá... focou. Essa foto aqui, ó, é da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo para descobrir o Rio Feio e a Guapemi, ó. Eles estavam aqui, ó, isso aqui é a Bela Vista, que não existia ainda, ó, era Olha só. Um campo, né? E aqui era 1905, ó, o trem tinha acabado de chegar aqui. Sim. Quando eles estavam aqui, a Sorocabana. E aqui, ó, aqui a Rua Araújo Leite, que era a rua principal, a famosa Estrada do Sertão. Né? Porque não existia nomes de rua antes, né? Sim. Então, Bauru, durante muito tempo, foi só essa rua. Só essa rua aí. É a Rua Araújo Leite. Olha só. Aqui deve ser aqui, qual que é para cada Araújo?
da Araújo é Antônio Alves, deve estar cortando aqui. Essa aqui deve ser a Rio Branco. Olha só, rapaz. Gustavo Maciel. Uhum. E você pode ver que era tudo mato em volta. Tudo. Tudo Como que floresta se em volta, transforma, né? né? É que tem mais. A Rodrigues Alves era aqui no mato. Era Tinha naquele mato ali nesse Tem jeito. mato ali. Tem mais aqui, ó. Aqui era, né, Batista Carvalho. Aí já a Batista de Carvalho. Né? Na época daquela foto que você estava mostrando, nem a Batista de Carvalho tinha, era uma ruazinha de terra. Aqui sim, Araújo. Ó. Ah, Essa foi a primeira rua da cidade. 908. Primeira rua da cidade. Vende-se. Ah, tem é um documento isso aí, né? Ó. Vende-se. Não, vendo-se a posteação. Eu nunca achei esses postes que eles estão falando, que estão colocando aqui. É, ainda Ah, tá. de luz com óleo. Aham, aham. Mas a Rua Batista de Carvalho se tornou a rua principal do comércio por causa que o trem chegou na ponta dela, né? Sim. Mas ela não existia, ela era um caminho de terra. E o único cara que morava ali era o Batista de Carvalho. O único que morava ali. E aí tem a história, né, de que todo mundo ganhou o nome de rua, as pessoas importantes, Sim. e ele não. E ele botou uma placa na cerca da casa dele. Aham. Rua dos Esquecidos. Então, Olha só. o primeiro nome da Batista de Carvalho foi Rua Todos esquecidos. Olha que interessante. Essa é a foto. Essa, ó, eles estão a 100 quilômetros de Bauru, no meio da selva. Essa foto, a Comissão Geográfica e Geológica. Estima-se, Uhum. é muito bem provável que o Kurt Unkel estava no meio dessa gente aqui. Mas tem foto do Kurt. Tem foto? Será que vai ter No desse? livro tem. No livro do Edson Fernandes Sim. tem também. Aí, Tem o mapa aí que ó, ele tava falando, né? olha só, terrenos despovoados, ó. Uhum. Mapa de 1886. Olha só. Como que eles tinham noção desses mapas, né, cara? Sim. É um negócio interessante. Aqui de uma ampliação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Isso aí o que que é? Um PDF que tem no Gov ali, não. Aqui é o Espírito Santo de Fortaleza, onde eu te falei que não pertencia. Ainda tinha essa capela, não existe Não existe mais. mais a Tem uma capela. roda d'água lá. Mas esse foi um prefeito de Bauru. Sim, Domiciano Silva, tem nome de rua aqui. Uhum. Hoje é atual. E aí já é atual. Sim. Aí, Chega galeraça do Noroeste, ó. Uhum. Que legal. Noroeste, 1905. Ah, a Índia que você citou. Foi essa que traduziu tudo, ó. Olha só. Né? Ela que traduziu, hein? Ela que traduziu. Que legal. Sobe só um minutinho. Aqui, tá falando de mim aqui. Verdade. Olha só, cara, que legal. Escreveu isso. Que legal. Eu vou ler no final ali, ele deve falar ali. E é o professor Edson que escreveu o livro Fronteira Infinita junto com o Luiz Paulo. Que legal, cara. É muito interessante esse livro porque eu escrevo a parte cronológica, assim, começou assim, e você me perguntou, tá vendo? Isso, Ele não, a parte dele, ele escreve como que se vivia. Como legal. a pessoa vivia. Pois é, isso Como é que eram as ruas. legal. Como é que, entendeu? Que legal. A gente vai, provavelmente, esse livro que você citou, ele está disponível para venda? Olha, eu tenho um grande problema para vender livro Ah, por causa do preço das gráficas, de fazer de pouca tiragem, sim. mas eu tenho um editor, Olha. que é o Ricardo Espessotto, é a editora Espessotto. Uhum. Então lá tem os links. Sim. Eu expliquei para ele que eu ia vir aqui Ah, e ele falou que já resolveu esse problema de gráfico. legal. Né? Aham. Então, se vocês entrarem no site da editora Espessotto, vocês podem ver. Tem o Fronteira Infinita, Uhum. que é do Edson Fernandes. Sim. Tem o Bauru nos Tempos do Sertão, que é um livro que eu fiz infanto-juvenil, com a história. Que legal, cara. Que legal. Tem esse aqui, que é o Sonâmbulos Dotados de Visão. Aham. Esse aqui é uma ficção histórica. Aham. Eu fiz porque eu queria como se fosse cinematográfico, sabe? Sim. Eu queria o momento da guerra, Uhum. eu queria os caras combinando de vir. Sim. Então é como se você estivesse assistindo um filme. Que legal. Só que aí tem personagens fantasiosos também, que eu inventei, e tem as personagens verdadeiras, né? Que legal. E ele tem também um livro de ficção meu, que é o País Vertiginoso, mas esse não tem nada a ver com história. Sim, é lançado na Argentina. Aham. Nada a ver. Esse link aí, depois eu vou pedir pra você me mandar, que a gente vai disponibilizar tudo aqui no vídeo, Ah, tudo tá a legal. gente disponibiliza no podcast. Tem mais foto antiga pra baixo? Será? Tem aqui, ó.
Aí, ó, isso aqui foi a partir do momento do aldeamento, eles Hum. vestiram as indígenas Sim. com roupas, né? Uhum. E tem muitas fotos, ó, porque eles começaram a conviver ali, né? O pessoal começou a estudar, os Sim. indígenas foram aldeados aqui perto, em Uhum. Havaí, e Em também lá Havaí. perto de Tupã. Uhum. Tem dois aldeamentos ali perto de Tupã, Arco-Íris e o outro eu não me lembro o nome, Uhum. né? E aí, mas... Aí, ó, Bom. essa é a foto do dia da pacificação. Ah, Ela essa tem. sentada aqui e o pessoal fazendo perguntas pros camés. Não chamava cacique, chamava Cameça. camés. Olha só. Cara, tem um trabalho de faculdade muito interessante, que é Hum. a cosmologia caigangue. Oh. É de uma faculdade do norte do Paraná, lá, a Universidade de Maringá, Aham. que eles explicam tudo, como é que funcionava a vida dos caigangues, Doce né? O legal. que eles acreditavam, como que eles viam o mundo, Uhum. né? E não tinha o cacique, era o camé, era o Camé. camé. Que legal, cara. Ô, show de bola. Aí tem as ilustrações, né? Deixa eu jogar aqui, tem a cronologia, ó. Nem do tempo, ó. Olha lá. Dos votantes, né? Como você falou, O Botucatu. 11º quarteirão de Botucatu. Uhum. Era Espírito Santo. 52, a 52 era um bairro rural Um ainda. bairro rural ainda. Olha só. Aí vai, Bauru, não sei, tem. Eu vou achar aqui, eu tenho que achar aqui quem que fez esse livro. O livro que eu te falei que eu fiz Infanto Juvenil, eu tô lembrando por causa dessas figurinhas. Aham, Então tem um tô no ilustrador que início. fez comigo, um baita do ilustrador lá de São Paulo, Aqui, ó. Quem fez? Histórias da Boca. Ah, Maria Raquel Carneiro. Essa moça já fez, essa mulher já fez um livro interessante sobre nomes de rua, eu acredito que Uhum. foi ela. Que aí ela explica Sei. cada rua. E esse livro, Bauru nos Tempos do Sertão, o Milo Guglielmo, que é um ilustrador muito conhecido lá em São Paulo, ele que fez as ilustrações. Uhum. E a prefeitura comprou 650 livros desses. Eu acho, acredito, é que 650 depois livros. eu perdi o contato com as escolas públicas aqui, mas eu queria Sim. saber, porque era para Sim, para a rede? para a rede, para usar para as Sim. crianças aprenderem a história de Bauru. Pô. Acredito que elas Uhum. estejam tendo. Show de bola. Luiz, obrigado, cara, pelo Não, seu eu que tempo. agradeço. Que conversa legal. Eu acho que a gente poderia passar muito, muito tempo conversando aqui. Eu gosto muito disso. Te Eu fiquei com agradeço. medo de vir aqui, porque eu vi Ah, que era um podcast de empreendedorismo. sim, E se Gustavo. tem uma coisa que eu não sou, é É empreendedor. mesmo? Ah, Eu sou bom de fazer o conteúdo, de pesquisar, sim. mas eu sempre dependi de Uhum. um editor, do meu irmão que é designer gráfico, Uhum. agora no Que Cidade é Essa, que é Sim. o nosso canal no YouTube de Uhum. história, Nós o, vamos colocar aqui o também. Afonso Simonetti, lá da Rádio 94, que é Sim. o cara que organiza tudo, que Que fez a legal. nossa associação com o IBRAM, com o CISEM, que é Uhum. o sistema de museus, porque a gente quer transformar tudo isso numa coisa tipo o Museu da Pessoa lá de São Paulo, que Sim. é tipo um portal de histórias de vida, Uhum. de histórias do patrimônio da cidade, Uhum. de criar uma memória da cidade para que a gente não perca Não perca, não pode antes que perder. fique tudo moderno. É, não pode perder, não pode perder, né? E o dia um tá sempre aberto para essas coisas, pra gente trazer gente para falar sobre isso, o que a gente puder fazer. Legal, e parabéns pela iniciativa, né? Obrigado, agradeço demais. Então, ó, esses livros, aquele link que você falou que tem os seus livros, tem o livro do professor Edson também, né? Eles estão no site da editora Espessoto, né? Espessoto. Eu vou colocar esses links tudo aqui, que o pessoal vai poder clicar aí direto para lá. Tá. E o canal do YouTube tá no YouTube. Tá no YouTube. Mas tem os shortzinhos no Instagram, Sim. tem o Facebook também. Uhum. Eu te mando tudo. Manda tudo lá pra mim. Eu vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. E você que tá assistindo, né? Eu espero que você tenha gostado. Eu sou fã, eu gosto dessas coisas, né? Pra mim foi uma conversa muito boa. Gente, a gente precisa conhecer, né? O lugar onde a gente mora, onde a gente vive, como se deu, os motivos, né? Do que acontece as coisas. Isso diz muito sobre comportamentos atuais, né? Como a gente conversou aqui. Então, anota, vê de novo, reflete sobre a história. Eu vou deixar todos os links aqui do canal dele, dos livros, para você ir a fundo, pesquisar, ouvir essas histórias. Né? Se você tem filho, mostra para o seu filho. É muito bom criança criar cultura
e amar o lugar onde vive. Sabe por quê? Porque se a gente não gosta do lugar onde a gente vive, se a gente não ama o lugar que a gente vive, a gente não vai cuidar bem. E a primeira oportunidade que tem, a gente vai sair fora, né? Então, se inscreva no canal, né? Dá um like nesse vídeo, comenta aí o que você achou, se você já conhecia, se você, né, conheceu histórias novas, comenta aí, dá o like, né? Curte, compartilha com todo mundo que você conhece, para que a história da nossa cidade seja conhecida. Então, Deus abençoe você e até o próximo Dia 1 Podcast. Até mais!